Quem é o Espírito Santo? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Nós estamos com um texto básico que está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16, que está escrito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O versículo 17 diz: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa é a grande pergunta. Muitas pessoas não conseguem compreender quem é o Espírito Santo. E esse vídeo nós vamos esclarecer, mediante a Bíblia Sagrada, a identidade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é revelado nas Escrituras desde o Gênesis até o Apocalipse. Isso é uma verdade bíblica. E esse é um fato de que a igreja desde os dias apostólicos sempre defendeu de que o Espírito Santo é Deus. E nós vemos aqui o próprio Jesus dizendo que rogaria ao Pai para que lhes enviasse outro Consolador. Nós vamos entender que Jesus, quando ele estava aqui na última ceia com os seus discípulos e eles estavam temendo ficar sozinhos, tanto é que Jesus disse para eles: não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai para que envie outro Consolador. Estar órfão aqui significa se sentirem em solidão, se sentirem abandonados ou talvez sozinhos. Eles estavam, na verdade, com medo de estarem desprovidos. Mas para que isso não acontecesse, Jesus então tranquiliza os seus discípulos, dizendo: fiquem tranquilos, não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, e isso é muito importante. Além disso, ele disse: esse Consolador estará para sempre com vocês. Vamos entender isso aqui à luz da Bíblia? O Espírito Santo sendo enviado por Jesus, significa dizer que ele estaria aqui desenvolvendo o papel que Jesus havia iniciado. Ninguém pode substituir Deus. Quer dizer que o Espírito Santo precisa ser Deus para que viesse continuar o trabalho que Jesus havia iniciado aqui. Você concorda comigo? Então, por isso que nós entendemos que esse Espírito Santo aqui seria aquele que daria continuidade a esse trabalho iniciado por Jesus. Que trabalho é esse? Jesus estava aqui como mestre, como um ensinador dos seus discípulos, por isso o medo que eles ficaram de estar sozinhos. E como nós vamos ver isso aqui dentro da Bíblia? Esse Consolador sendo aquele que continuaria o trabalho de Cristo. Porque Jesus, ele era um grande mestre. Jesus era um ensinador. Biblicamente, em Lucas 4:32, a Bíblia diz o seguinte: E admiraram-se da sua doutrina ou do seu ensinamento, porque a sua palavra era com autoridade. Então Jesus instruía, ensinava o povo com autoridade. E qual é o papel do Espírito Santo deixado por Jesus? Exatamente o mesmo. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. Então o texto que nós já lemos, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 26, está escrito: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos ensinei. Então, assim como Cristo, o Espírito Santo é quem nos ensina. E além de nos ensinar todos os dias, ele faz-nos lembrar daquilo que Jesus nos ensinou. Além disso, Jesus, ele convencia o homem do seu pecado. Vamos ver? Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32. E ele respondendo disse-lhes: O que tem saúde não precisa de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Chamar os pecadores ao arrependimento é convencê-los do pecado, é convencê-los de que eles precisam de um perdão. Sendo assim, precisam ser salvos. E o Espírito Santo faz exatamente este papel. É aquele que nos convence. João capítulo 16, versículo 8 está escrito: E quando ele vier, disse Jesus sobre o Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, da mesma forma, o Espírito Santo continua aquela obra iniciada por Jesus. Além disso, Jesus glorificava o Pai. Lembra disso? Ele sempre glorificava ao Pai e assim guiava os crentes a fazer o mesmo. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 49, está escrito: Porque eu não tenho falado de mim mesmo, disse Jesus, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então Jesus não está falando de si mesmo, glorificando a si mesmo, mas antes disso, em obediência, ele está aqui glorificando ao Pai. E esse é exatamente o papel do Espírito Santo, aquele papel que glorifica o Filho e nos ensina a fazer o mesmo. Então o Filho glorifica o Pai e ensina os crentes a fazê-lo assim. E o Espírito Santo,
igualmente glorifica o Filho e nos ensina a proceder desta forma. Vamos ver? João capítulo 16, versículos 13 e 14 está escrito: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então aqui o Espírito Santo, ele vai fazer exatamente o mesmo papel, glorificando o Filho e guiando assim os crentes a fazer o mesmo. Então ele veio justamente para continuar o trabalho de Jesus. Ele veio justamente continuar este trabalho. E para continuar o trabalho de Deus, é necessário ser Deus. É bem simples assim. Então você pode perguntar, então por que ele usa a expressão outro consolador? Se o próprio Deus está em nós e habita em nós, como prometido por Jesus. É porque a palavra outro aqui, trazendo da expressão original do grego, vai ter dois significados, ou dois sentidos. A palavra allos e a palavra héteros. A palavra allos para outro significa outro da mesma essência, da mesma natureza, que seja igual. Ou seja, apenas uma distinção de pessoas, não que seja diferente. Mas a expressão grega héteros já significa ser algo diferente do anterior, algo que não seja exatamente igual. Então a palavra utilizada no texto bíblico para outro consolador, esse outro não é a palavra héteros ou héteros, mas é a palavra allos. Então a expressão de Cristo é aquele que vai vir, ele é da mesma essência, ele é da mesma natureza. Ou seja, Deus de Deus da mesma forma. Além disso, como entender o Espírito Santo como Deus? É muito simples também, porque Deus, para ser Deus, ele tem que ter os seus atributos, que nós chamamos de atributos incomunicáveis. Que atributos são esses? São aqueles que ele não comunica com ninguém porque é exclusivo dele. Então, se precisa ter qualidades únicas, incomunicáveis para ser Deus, o Espírito Santo tem todas elas. Então vamos observar alguns desses atributos que são chamados atributos incomunicáveis. O primeiro deles pode ser a onipotência, ou seja, ter todo o poder, ser todo poderoso. Só Deus é todo poderoso. Jó capítulo 33 e versículo 4 está escrito: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Então aqui está deixando bem claro que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é criador, assim como Deus Pai e assim como Deus Filho. A onipresença também é um atributo incomunicável de Deus, um atributo exclusivo somente de Deus. O que seria a onipresença? É estar presente em todos os lugares. Salmo 139, versos 7 e 8 está escrito: para onde me irei do teu Espírito? Ou onde eu me esconderei do teu Espírito? Ou para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, aí tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, aí também tu estás presente. Ou seja, ele está em todo lugar, em toda parte. Esta é uma qualidade, uma característica exclusiva de Deus. Quer mais um atributo que ele é exclusivo de Deus? A onisciência. Ou seja, sabe de todas as coisas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Observe que Paulo está dizendo que as profundezas, aquilo que é impenetrável por nós, o Espírito Santo está lá. Por que isso? Porque ele é onisciente, ele conhece e sabe todas as coisas, assim como o Pai e assim como o Filho. Outro fator muito importante são as obras do Espírito Santo. Isso o caracteriza como Deus. Que obras são essas? São inúmeras. Mas para trazer algumas destas obras aqui, nós podemos falar sobre aquele que gerou Jesus no ventre de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 35. Ele é aquele que dá vida eterna, Gálatas capítulo 6, guia o seu povo, Salmo 143. Ele também é o Senhor da igreja, Atos capítulo 20, santificador dos fiéis, Romanos 15, o Espírito que habita nos crentes, João 14, 17. Também ele é o autor do novo nascimento, João 3, 5 e 6. Além disso, ele nos dá vida, Ezequiel 37, e ele é o distribuidor dos dons espirituais. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Então essas são algumas obras exclusivas de Deus, e todas elas estão atribuídas ao Espírito Santo, ou seja, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo é Deus. Por isso que o Espírito foi, assim por Jesus, prometido. Rogarei ao Pai. Ele, o Jesus, vai rogar ao Pai, segunda pessoa, para que lhes envie outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Se ele vai ficar com vocês para sempre, ele não pode morrer. Só Deus não pode morrer, porque Deus é eterno. Mais uma evidência de que o Espírito Santo é Deus. Porém, algumas heresias, algumas seitas tentam negar esta verdade bíblica, de que o Espírito Santo de fato é Deus. Nós vemos algumas heresias negacionistas, como por exemplo as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, com a sua tradução única, a tradução da Bíblia que eles têm individualmente, que eles chamam de a tradução do Novo Mundo, eles recortam alguns textos propositalmente para tirar o sentido do texto. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 e versículo 3, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, lá no momento da criação. Porém, na tradução do Novo Mundo, eles substituem o Espírito de Deus por força de Deus, ou força ativa de Deus. Se você for ler essa mesma expressão na Bíblia, tradução do Novo Mundo, lá vai estar que a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. E isso não é verdade. É uma usurpação do texto para tirar o quê? A autoridade de que o Espírito Santo é Deus. Mas em Jó, capítulo 33 e versículo 4, está escrito: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ou seja, ele estava presente como o Criador no início de todas as coisas. Ele é eterno. Então é inadmissível afirmar que o Espírito Santo é apenas uma força. Não, ele não é apenas uma força. Porque se ele fosse apenas uma força, Atos capítulo 5, 3 e 4 seria um erro. Porque está escrito: Pedro declara a Ananias: você mentiu ao Espírito Santo. E por que você fez isso, Ananias? Você não mentistes aos homens, mas você mentistes para Deus. Observe, Pedro está dizendo: você mentiu ao Espírito Santo. Não foi aos homens, mas foi a Deus quem você mentiu. Se você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Outros que também tentam negar que o Espírito Santo é Deus são os unicistas, os modalistas. Alguns pentecostais unicistas também vão tentar refutar, tirar a ideia de que o Espírito Santo é Deus, dizendo que o Espírito Santo é apenas uma das formas de manifestação de Jesus. E isso não é verdade. Nós vimos em João capítulo 14, versículo 16 e 17, o Filho dizendo que vai rogar ao Pai para que lhes envie outro Consolador. São três pessoas distintas. Isso aqui é muito simples de entender. O Espiritismo e o movimento Nova Era também tentam negar isso, dizendo que o Espírito Santo é uma energia impessoal, ou seja, é uma manifestação da consciência universal. Isso também, biblicamente, não é verdade, porque Efésios capítulo 4, versículo 30, está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ora, somente uma pessoa pode ser entristecida, não é isso? Então aqui vai provar que o Espírito Santo não é uma força impessoal e nem uma consciência do universo, porque ele pode o quê? Se entristecer. Somente uma pessoa pode ser entristecida. E como Paulo está escrevendo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então o Consolador é enviado pelo Pai, a pedido do Filho, e o Espírito Santo está conosco, habitando em nós. Então, ele não é uma força ativa, não é uma força impessoal, mas ele é Deus, com os atributos de Deus. O Espírito Santo é chamado de Kyrios, é chamado de Senhor, e na Bíblia, Kyrios é sempre Senhor unido a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, 17, está escrito: ora, o Senhor, Kyrios, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus. Então esse título Kyrios é sempre para o Senhor, é sempre para Deus. E Paulo, como muitos outros textos, inclusive no Antigo Testamento, vai trazer o Espírito de Deus como Kyrios, como o próprio Deus. Então, para nós finalizarmos, tem um texto muito lindo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz: o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 5, o Espírito Santo regenera o pecador. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, o Espírito Santo falou por meio dos profetas e por meio dos apóstolos. Então não temos para onde fugir. Quem é o Espírito Santo? É Deus. É aquele que foi enviado para morar em mim, morar em você, para sempre, porque ele é eterno e ele não pode morrer.
O Espírito Santo é Deus. Que o Espírito Santo possa preencher a sua vida, possa preencher as lacunas do teu coração, para que você possa entender: esse Deus tão glorioso, tão maravilhoso, não nos deixou órfãos, não nos deixou a sós. Ele começou o trabalho, o Espírito Santo continua o trabalho junto com a igreja, até o dia do arrebatamento desta igreja. Jesus vai raiar nas nuvens do céu e o Espírito Santo levará esta igreja lavada, remida, purificada, divinamente instruída e discipulada pelo próprio Espírito Santo, que é Deus, para estarmos para sempre com Ele nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Nunca se esqueça disso. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. 3 pessoas, um único Deus, uma mesma essência, Deus de Deus, Deus Criador, o nosso bendito Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo esteja sempre com você. Fiquem todos na paz. Quero só pedir para que você possa se inscrever no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Deixa o like aqui, tá? Coloque nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você pode acrescentar também. Fique à vontade para a gente estar conversando aqui e dialogando, tá? Esse canal está aqui aberto para juntos aprendermos da Palavra de Deus. É o canal Teologia Transformadora, o conhecimento que promove mudança. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.